Às vezes na nossa carreira, na nossa jornada profissional, jornada rumo ao sucesso, a gente sente que existem alguns pontos que nos bloqueiam. Em alguns momentos, diferentes pontos pegam no nosso crescimento e meio que tendem a trazer dificuldades para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente sentir que o processo está acontecendo, né? E são pontos diferentes. Às vezes é a nossa comunicação em um certo momento, outro momento é a nossa maturidade, né? Lá quando a gente está iniciando a carreira, a gente é super imaturo, não sabe muito bem como seguir com as coisas. Às vezes são pontos de profissionalismo mesmo, às vezes são pontos mais voltados ao nosso propósito, às vezes são questões mais do nosso próprio brilho, coisas mais internas, coisas externas, enfim. Existem vários fatores que nos moldam como profissional e que nos ajudam ou que nos desafiam nesse crescimento. E a gente sempre está em busca desse desenvolvimento, de crescer e de estar nessa constante mesmo evolução dentro da nossa carreira. Afinal, isso é um ponto importante para a grande maioria das pessoas, provavelmente para você estar aqui nesse vídeo. E por isso eu trouxe aqui 7 reflexões astrológicas para destravar o seu potencial pessoal e principalmente profissional. 7 pontos do seu mapa ou 7 pontos da astrologia que podem te ajudar a olhar mais para entender alguns desafios que talvez você esteja passando agora ou que você já passou, ou até mesmo que você vai passar no futuro. Lembrando que aqui é apenas um resumo desses 7 pontos, eu vou debater mais sobre isso ao longo dos vídeos do canal, é só assistindo esse vídeo, eu já tenho postado outros, já tenho falado sobre esses pontos, então eu quero que você entenda, primeiro de tudo, tá? A astrologia ela é uma ferramenta, eu inclusive trabalho com astrologia psicológica, eu atendo muitas pessoas voltadas à sua carreira, e ela não é uma ferramenta que traz adivinhação, quando que você vai ser promovido, quando que, né? Assim, ela até traz, dependendo da vertente que ela fala, mas o principal ponto que eu vou trazer aqui é o que você pode fazer para melhorar, para crescer, para se desenvolver como pessoa, olhando para dentro, olhando para suas características, olhando para aquilo que você é. Então ela é uma ferramenta de autoconhecimento e aprofundamento no eu, em como que eu posso me entender para poder crescer de alguma forma. Outra coisa importante da gente entender aqui, antes das 7 reflexões, é o conceito de sucesso, de crescimento. Às vezes, para algumas pessoas, o sucesso está representado pelo dinheiro, para outras pessoas é pelo tempo que a pessoa tem livre para fazer outras coisas além do trabalho. Às vezes, para outras pessoas é pelo cargo, é pelo tipo de empresa. Algumas pessoas gostam, sonham em crescer dentro de uma multinacional. Então, o conceito de sucesso ele é muito variável e é importante que você entenda para você o que é sucesso, primeiro de tudo, o que você entende como sucesso. Inclusive, tem uma das reflexões que vai te ajudar com isso, para que depois você possa compreender como que você pode crescer, né? Acho que tudo parte daí. Você precisa entender primeiro para você o que é esse sucesso e o que é esse crescimento, para daí sim você poder conseguir trilhar um caminho, uma meta, uma jornada para você chegar nesse sucesso de alguma forma. Chega de enrolação, o primeiro ponto é um ponto que eu já falei aqui em outro vídeo, inclusive eu vou deixar ele aqui em algum lugar para você poder clicar e assistir, que é o nosso Sol. O Sol na astrologia, mais conhecido como nosso signo, né? Ele representa muito pontos de destaque, de brilho pessoal, de propósito, de sensação de sucesso mesmo. Quando a gente olha para o nosso Sol, a gente integra o nosso Sol e a gente reconhece o nosso Sol, nós aproveitamos o lado luz dele, a gente consegue se sentir uma pessoa de mais sucesso e a gente brilha mais diante dos outros, a gente é mais visto pelos outros. E no vídeo que eu falo sobre o destaque, sobre o Sol, é exatamente esse o ponto, que quando a gente consegue se enxergar e se permitir brilhar a partir de uma ótica solar, é quando as pessoas reconhecem ainda mais o nosso potencial e faz com que a gente consiga crescer, ser mais visto, porque nós mesmos estamos reconhecendo aquilo que nós temos de bom e aquilo que nos faz brilhar. Então, com certeza, o Sol é um dos pontos mais importantes para a gente olhar quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de brilho, quando a gente fala de destaque, quando a gente fala de carreira profissional. O segundo ponto, que às vezes nem é muito trazido para esse âmbito mais de carreira, mas que é extremamente importante para a vida comum também, é a nossa Lua. Por que a nossa Lua é tão importante para a carreira? Porque a Lua fala sobre as nossas emoções. E a nossa carreira está completamente ligada com as nossas emoções. A Lua, ela representa aquilo que nos nutre, aquilo que faz com que a gente se sinta completo. E também a forma como a gente lida com as nossas emoções, como que a gente responde aos impulsos emocionais que são trazidos para a gente. Então, quando a gente fala de um lado mais profissional, de carreira, a partir do momento que a gente entende e se aprofunda nas nossas questões lunares, a gente consegue entender muito sobre a nossa felicidade, sobre coisas do nosso trabalho que permitem que a gente se sinta nutrido profissionalmente, não que a gente esteja só fazendo por fazer
A Lua tira a gente do automático, tira a gente de um âmbito mais racional e traz aquilo para um âmbito mais emocional. Então, quando nós estamos falando de carreira, de profissão, principalmente hoje em dia, né, que a carreira está muito ligada com a nossa felicidade, a gente precisa observar esses âmbitos lunares para entender, será que a profissão que eu estou seguindo, será que o formato de trabalho, será que a empresa que eu estou, será que aquilo que eu estou participando faz sentido emocionalmente para mim? Será que aquilo tem uma conexão? Será que está me nutrindo emocionalmente ou não? Pessoas de lua em terra, por exemplo, são muito nutridas pela estabilidade, pelas finanças, por questões de comprometimento, de foco, de detalhamento. Já pessoas de signo de lua em signo de fogo são pessoas que são nutridas pelo movimento, pelo destaque, por fazer acontecer. Pessoas em signo de lua e signo de ar são nutridas pelas conexões, pelas conversas, pelas outras pessoas. E pessoas em lua de signo de água são nutridas pelo amor, pela empatia, pelo cuidado, pelo carinho desenvolvido ao longo da empresa, da sua carreira. Então olha como é importante a gente conseguir compreender questões emocionais. E outro ponto muito importante de conseguir compreender essas questões é como a gente lida com os nossos impulsos emocionais dentro do trabalho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de lua em signo de fogo, tenho lua em Sagitário, e eu já sei que quando alguma coisa acontece no meu trabalho que me deixa chateado, eu preciso de tempo para entender e amadurecer a ideia, porque o meu impulso emocional é muito imaturo, porque eu tenho lua em Sagitário e lua em Sagitário fala sobre esse impulso mais imaturo. Se eu não desenvolvo com o tempo esse impulso, acaba que eu trago respostas emocionais que não são muito boas para o meu crescimento, para o meu sucesso. Então, compreender como eu lido com as minhas emoções é diretamente influenciado pelo meu crescimento, né? Ou melhor, o contrário, né? Compreender o meu crescimento é diretamente influenciado pela minha compreensão emocional, porque assim eu consigo demonstrar mais maturidade, assim eu consigo lidar melhor com as minhas emoções e lidar melhor com as pessoas e com as situações de trabalho. Terceiro ponto é o nosso ascendente, muito conhecido, né? Se fala muito no ascendente. O que o ascendente representa? O ascendente, ele representa como as pessoas nos veem, como a gente se porta, como a gente se mostra para o mundo. É um filtro do nosso mundo interior para o nosso mundo exterior, como se fosse a roupa que a gente usa. Inclusive fala sobre questões físicas, fala sobre roupa, sobre aparência, sobre a forma como a gente se veste, sobre a forma como a gente se porta. Compreender o nosso ascendente e tirar dele o melhor que a gente pode, faz com que a gente seja melhor visto dentro do nosso ambiente. Às vezes é aquela coisa do tipo, poxa, se você tem um ascendente em ar, a sua comunicação precisa ser bem desenvolvida porque isso está muito em você, porque ar fala muito sobre isso. Se você é uma pessoa de ascendente em fogo, já é aquele ser visto como um líder. Você precisa trabalhar bem a sua liderança porque você é visto muitas vezes como um líder pelas pessoas, mesmo que você não queira, e você vai ser colocado em situações que façam com que você se desenvolva nesse sentido. Eu atendo muitas pessoas que não olham para o seu ascendente, que não integram o seu ascendente e se sentem apagados, não se sentem vistos, né? Geralmente muito conectado lá com a ideia do sol também, mas o ascendente ele vem muito na forma como a gente se porta. Às vezes eu sou uma pessoa super inteligente, uma pessoa super comunicativa internamente, assim, né? Eu tenho uma mente muito acelerada por conta do meu sol, mas o meu ascendente é em terra. E aí eu sou mais fechado, sou mais tímido. Como que eu consigo trazer todo esse meu potencial de dentro para fora, colocar para fora, me portar melhor, ser mais bem visto? O ascendente está muito ligado com essa forma como as pessoas nos enxergam. A gente pensa assim, nossa, antes de me conhecer, a pessoa achou que eu era assim. E depois ela entendeu que eu era diferente. Ou no trabalho, quantas vezes a gente tem pessoas, né, nossos líderes e tal, que falam, nossa, Paulo, mas eu sei que você vai muito além disso que as pessoas estão vendo. Porque às vezes a pessoa está vendo só o seu ascendente e não está vendo além. Mas o seu líder, o seu mentor, te conhece mais a fundo e consegue te ajudar a se desenvolver um pouquinho mais nisso. Então, compreender o seu ascendente é compreender a forma como as pessoas te enxergam para que você possa lidar melhor com essas características que você leva para o mundo e que você possa crescer, ser mais bem visto e, enfim, aproveitar dessas melhores características. E o ponto 3, que é o ascendente, está muito ligado ao ponto 4, que é o nosso Mercúrio. E Mercúrio fala sobre comunicação. Como você se comunica? Será que você é uma pessoa mais introspectiva, mais fechada, mais na sua? Tem mais dificuldade de colocar para fora porque você tem Mercúrio em água? Ou será que você é uma pessoa mais comunicativa porque você tem Mercúrio em ar? Será que você é uma pessoa que às vezes as pessoas dizem que é meio grosseira porque você tem Mercúrio em fogo? Então, entender o seu Mercúrio
Está muito ligado com compreender a forma como você se comunica para os outros, ligado ao seu crescimento, porque muitas pessoas não conseguem crescer porque não conseguem colocar para fora, expressar aquilo que estão pensando, aquilo que estão sentindo. Muitas vezes a gente tem problemas dentro do trabalho por falta de alinhamento, porque a pessoa não é compreendida por um líder, porque ela não se alinha com a sua equipe. Eu mesmo já tive pessoas dentro da minha equipe que eu sabia que elas faziam as coisas, mas elas não falavam o que elas estavam fazendo. E aquilo gerava todo um transtorno para a equipe toda, porque ninguém sabia se o negócio que era para ser feito estava sendo feito. E aí, no final, conversando com essa pessoa, eu entendi que ela era uma pessoa que fazia, mas não falava. Ela era mais na dela, era meio tímida. Então, a gente precisou desenvolver a comunicação dela para que ficasse mais claro para todo mundo e o setor pudesse andar um pouquinho mais. Então, automaticamente, quando você desenvolve o seu Mercúrio, você está desenvolvendo a sua comunicação, a sua expressão para que você possa crescer, para que você seja mais visto e para que você também possa fazer com que o lugar onde você trabalha, o setor, a empresa, né, whatever, tenha esse alinhamento maior. E muitas pessoas chegam para mim em atendimento com problemas de comunicação, de não se sentir compreendido. Ah, mas o meu chefe não me compreende, parece que eu falo e não entende. Mas minha equipe também. Aí a gente começa a entrar em questões bem mercurianas ali no atendimento, começa a entender que de fato existem coisas nesse lado mais profissional que precisam ser vistas, que precisam ser evoluídas para que a pessoa possa comunicar com mais clareza. Ponto número 5, Saturno ou Chaturno para os íntimos, né? Saturno é um planeta que a gente precisa fazer as pazes com ele, porque ele é muito mal interpretado pela maioria das pessoas. Muitas pessoas acham que Saturno só fala sobre os nossos desafios, sobre as nossas limitações, que Saturno é um planeta que limita, que vem dizendo até aqui você pode, mais do que isso não. Mas quando a gente olha para a carreira, Saturno, ele é um dos planetas mais importantes. Por quê? Saturno é regente de Capricórnio, já começa por aí. Capricórnio é regente de Capricórnio da casa 10. Casa 10 é a casa do sucesso, a gente já vai falar sobre isso. Então Saturno está muito conectado com sucesso, com crescimento. Só que ele está conectado com crescimento porque o crescimento ele leva tempo. Ninguém cresce do 0 ao 1.000.000 em um dia. Isso não existe. Existem algumas exceções de pessoas aí específicas que, sei lá, participaram de programas e ganharam muito dinheiro. Isso aí devia estar escrito em outro lugar, né? Mas, naturalmente, esse processo de crescimento ele leva tempo. E Saturno é o deus do tempo, é Cronos. Então, ele explica que o crescimento ele precisa de tempo para que ele seja sustentável. Quando a gente faz as pazes com Saturno, a gente entende que o nosso amadurecimento leva tempo, que a gente não precisa crescer com pressa, que a gente não precisa crescer correndo, que a gente não precisa, meu Deus, eu tenho que chegar naquele cargo para ontem. Calma. Respira. O que você precisa é crescer com sustentabilidade para que você não caia. E fazendo as pazes com o nosso Saturno, a gente consegue entender pontos do nosso mapa onde a gente precisa desenvolver maturidade, onde a gente precisa desenvolver esse senso de não ter pressa para conseguir esse crescimento, para conseguir ter um crescimento mais sustentável. Então, quando a gente entende Saturno, a gente entende isso. E a gente também entende algumas das nossas limitações, tá? Isso é bom também. Porque a gente olha para Saturno e fala, cara, olha só, esse posicionamento que a gente encontra aqui no mapa, possivelmente as minhas maiores limitações estão em X, Y, Z e eu vou trabalhar elas exatamente para que eu possa me desenvolver melhor, para que a minha carreira possa soltar um pouquinho mais, para que eu possa entender aonde eu posso chegar sem sentir essas limitações de uma forma tão intensa, tão poderosa. O ponto número 6 é a casa 6 do nosso mapa, né? Então, o ponto número 6, ou a casa 6, perdão, fala sobre rotina. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas basicamente casa 6 ela representa a nossa saúde, que está muito ligada também à carreira, é importante que a gente tenha uma boa saúde, mas também está muito ligado à nossa rotina, ao nosso dia a dia, como que tem que ser o nosso dia a dia, essa de rotina que precisa ter um dia a dia mais organizado, um dia a dia onde eu tenho uma rotina mais fixa, ou será que eu sou mais movimentada? Será que eu sou uma pessoa que precisa ter outras pessoas na rotina? Né? Então a casa 6 está muito ligada com a forma como a gente leva o nosso dia a dia, como a gente trabalha no nosso dia a dia, que a gente consegue se sentir mais completo. Às vezes, por exemplo, eu já atendi pessoas que trabalham home office e que não gostam de trabalhar home office, porque tem casa 6 lá no signo de ar, e casa 6 no signo de ar precisa de pessoas, e home office é muito isolado, então a pessoa não curte muito. Já eu, que tenho casa 6 de escorpião, amo trabalhar sozinho. Amo. Melhor coisa que tem pra mim é trabalhar quietinho dentro da minha casa,
porque é uma forma de eu conseguir me concentrar mais, porque Escorpião precisa do isolamento, de estar fechado. Ao passo que, por conta de eu ter Mercúrio e Sol em Libra, eu preciso das pessoas também de vez em quando, mas não na minha rotina, porque na minha rotina eu preciso estar mais fechado, mais concentrado para conseguir ser mais estratégico. Então olha como isso potencializa. Quando eu trabalhava presencial, que eu trabalhava em sala com outras pessoas, eu ativava muito meu ascendente em Gêmeos, o meu ar no mapa, né? Ascendente, Mercúrio, Sol, tudo em ar. E aí eu conversava com todo mundo e não conseguia me concentrar. Eu não conseguia, era mais forte do que eu. Quando eu ativei esse meu lado rotineiro, esse lado da casa 6, de estar mais na minha, mais fechado, mais centrado, foi quando eu consegui aproveitar melhor para me desenvolver, para crescer e para me tornar um profissional melhor. Então isso é muito importante. E por último, mas não menos importante, inclusive talvez um dos pontos mais importantes quando a gente fala de crescimento de carreira e de desenvolvimento da vida profissional e de sucesso, a nossa casa 10. A casa 10, mais conhecida como meio do céu, é a casa que fala sobre sucesso, é a casa que fala sobre carreira, é a casa que fala onde a gente se eleva, como que a gente se eleva na vida e atinge o sucesso, qual é o nosso conceito de sucesso, o que a gente precisa se alinhar dentro da gente para ter sucesso. Que muitas vezes não está ligado ao dinheiro. Pode estar, dependendo da pessoa. Tem uma casa 10 em touro, por exemplo, certamente é uma pessoa que dinheiro é muito importante para ela. Touro está muito ligado a isso. Eu tenho uma Vênus lá na casa 10, também é uma pessoa que gosta muito do dinheiro e que dinheiro está muito conectado ao sucesso. Mas eu, por exemplo, que tenho casa 10 em signo de água, sucesso para mim é poder ser criativo. Sucesso para mim é poder ajudar as pessoas. Sucesso para mim é poder criar, inspirar, falar, estar aqui conversando e inspirando você a se tornar melhor. Porque eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso crescer na minha carreira, eu posso fazer 1 milhão de coisas, mas se eu não me conectar com isso, vai faltar. Não quer dizer que eu não vá ser feliz. Pode ser que eu seja feliz, mas vai faltar. Vai ser aquela sensação de que está faltando algo. Muitas pessoas sentem isso, é aquela coisa do tipo, poxa, mas eu cheguei até aqui, eu tô num bom cargo, eu tô numa carreira que eu curto, eu tô num lugar que é legal para mim, mas parece que falta. Parece que eu não tenho sucesso ainda. E muitas vezes é por essa desconexão com a sua casa 10, por essa desconexão com esse âmbito do mapa que é muito importante para a gente se conectar mesmo com aquilo que faz a gente crescer, com aquilo que faz a gente sentir que nós chegamos num lugar da nossa vida onde a gente se sente de fato de sucesso e que está muito além de somente coisas materiais. Então, quando a gente entende a nossa casa 10, a gente entende muito esses pontos. Tipo, de qual é o tipo de carreira que você vai seguir, que tipo de atividades você vai fazer ali, se você é um bom líder, se você é melhor como um empregado de alguém, se você é uma pessoa mais idealizadora, né? Então, ela traz esses insights, mas dentro da astrologia psicológica, a gente entende ela muito como o que te falta para você sentir que você tem sucesso na vida? Onde que você tem que chegar? Qual é o seu propósito ali relacionado a sucesso que faz com que você se entenda como alguém que atingiu aquilo que você precisava? E esses são os 7 pontos que a gente olha no nosso mapa e aí você pensa assim, nossa, Paulo, quer dizer que agora eu tenho que entender tudo isso aí para me sentir feliz, para ser completo? Assim, são pontos que eles não vão chegar todos de uma vez para você melhorar, né? Então, a gente pode entender que esses pontos, eles são pontos que a gente vai trabalhando ao longo da vida. Às vezes você está mais focado na sua comunicação, às vezes você está mais focado no seu crescimento, às vezes você está mais focado na sua estruturação, às vezes no seu brilho, no seu destaque. Cada vez a gente vai integrando alguma coisa diferente. O interessante é você conseguir compreender de que lugar da sua vida as suas insatisfações estão saindo. Porque não basta só você mudar de emprego. Às vezes o que você precisa é mudar dentro de você, compreender dentro de você aquilo que precisa ser transformado para se conectar com algo que você realmente gosta. E um conselho que eu sempre trago aqui é, não faça loucura do tipo abandonar tudo, largar tudo para começar do zero, porque você acha que o seu sonho é X e você, sei lá, o seu sonho é gravar vídeos pro YouTube, então eu vou largar tudo da minha vida para gravar vídeos pro YouTube. Primeiro, se entenda, tenha 100% de certeza de qual é o seu propósito, porque o seu propósito não é gravar vídeos para o YouTube. Às vezes o seu propósito é inspirar pessoas. Então não basta você gravar os vídeos, você vai ter que inspirar pessoas, porque você vai gravar vídeo, daqui a pouco você vai estar se sentindo vazio de novo se você não estiver inspirando pessoas. Não basta você, sei lá, eu quero trabalhar com marketing digital. Aí você larga tudo, vai atrás de trabalhar com marketing digital, mas você não está entendendo que o seu lado do marketing digital é um marketing mais criativo, ao invés de ser um marketing mais... Então, quando você compreende alguns pontos internos, é quando você consegue colocar para fora e seguir uma carreira que faça mais sentido para você. E é dessa forma que a astrologia
pode te ajudar. Além disso, uma dica bônus aqui, dica extra para você, é que todos os dias eu mando previsões e inspirações diárias lá no WhatsApp. E essas inspirações diárias, elas ajudam muito a gente a se alinhar com a nossa carreira também. Às vezes eu dou dicas bem legais para o seu trabalho, melhores dias e tudo mais. Então, se você não está nos grupos, eles são 100% gratuitos, é só você entrar aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem o link para você acessar os grupos, fazer parte, acompanhar também, né? Mas é muito importante que você siga essas 7 reflexões para que você consiga melhorar e evoluir de alguma forma. Bom, eu espero que você tenha entendido, espero que tenha feito sentido para você. Qualquer dúvida é só você comentar aqui ou me chamar, fazer seu mapa, né, dentro da sua carreira, aquilo que é necessário. E nos vemos no próximo vídeo.